Aleluia. Glórias, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que temos de buscar ao Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Quero convidar a amada igreja a estar abrindo a Sagrada Escritura em João capítulo 14, versículo 18 ao versículo 23. João capítulo 14, do seu versículo 18 até ao 23. João capítulo 14, 18 ao 23. Quem achou, diga amém. 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 Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Vamos ao 23 de novo. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Glórias a Deus. Nós temos passado momentos nos quais nós não desejamos que tenhamos passado. Amém? Se assim posso dizer. Nós não gostaríamos de passar pelos momentos que nós estamos passando conforme temos passado. Porque o desejo do coração de Deus é que todos se salvem. O desejo do coração de Deus é que todos o amem. O desejo do coração de Deus é que todos venham comer na sua mesa. O desejo do coração de Deus é que nós venhamos comer o melhor dessa terra. Mas não tem sido assim. Desde o princípio a gente vê que o povo de Deus, eles têm andado na presença um tempo, depois de um tempo cai, levanta e cai, levanta e cai. Mas não é a vontade do Senhor que venhamos viver dessa maneira. Então ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, e ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Há uma manifestação do poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Mas, quando ele diz que não nos deixará órfãos, nós precisamos entender uma coisa. Em Timóteo, 1 Timóteo, a palavra do Senhor, ela vai dizer desse modo, preste bem atenção. No capítulo 3 de 2 Timóteo, diz assim: extrema corrupção nos últimos tempos,
Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levada de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. O que eu estou falando aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos entender quando ele diz assim, tempos trabalhosos. Os últimos dias inclui, aleluia, a era cristã na totalidade. Paulo, porém, ele profetiza pelo Espírito Santo a Timóteo que as coisas se tornarão piores à medida, aleluia, que se aproximar o fim. As coisas vão se tornando piores. Aleluia. Diz, nos últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior da iniquidade no mundo, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes, as falsas igrejas dentro do reino de Deus, o anticristo. Esses tempos serão espiritualmente difíceis e penosos para os verdadeiros servos de Deus. Paulo faz essa advertência a fim de reanimar os obreiros e com as suas igrejas permanecerem leais a Cristo e a sua revelação plena, aleluia, de bênção e de salvação em Cristo. E o poderoso derramamento do Espírito Santo continuarão à disposição dos que permanecem leais à fé e à prática dos ensinos do Novo Testamento. A apostasia na igreja redundará em mais graça e o poder para que, aleluia, para quem se mantiver firme na fé original que foi entregue aos santos. Então, o que o pastor Carlos está dizendo com tudo isso que haverá de vir? Nós precisamos, amados irmãos, entender, conforme nós lemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, e também, como se diz aqui em João, acabei desmarcando aqui, em João, o que ele está dizendo? João 14, a partir do versículo que nós lemos, do 18, ele está dizendo, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, o Senhor, ele está dizendo, não vos deixarei órfãos, mas, quando ele fala que não nos deixará órfãos, nós precisamos entender que esta palavra, ela diz assim, voltarei para vós. Jesus, ele revela ao crente a obediência mediante ao Espírito Santo e torna conhecida a presença pessoal de Jesus com a pessoa que ama. O Espírito nos torna conscientes da presença de Jesus e da realidade do seu amor, bênção e socorro. Essa é uma das suas missões principais, mediante o Espírito Santo que Cristo vive no crente, e por esta razão deve expressar amor, adoração e dedicação a Deus.
nós entendemos que ele, quando diz, não vos deixarei órfão, ele está dizendo, eu vos enviarei o Espírito Santo. Então, o que o pastor Carlos está dizendo a respeito de tempos trabalhosos? Nós precisamos entender, assim como o apóstolo, ele fala aqui em João, o apóstolo João, ele fala, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo também, ele fala a Timóteo. Um fala a respeito que nós não estaremos sós, e o outro fala de tempos trabalhosos. Um fala a respeito de que dentro da igreja nós não vemos mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no nosso meio, porque ele voltou para o Pai. Agora, a igreja muitas vezes poderia entender que estaria perdida, porque Jesus não está mais presente, mas ele diz assim, eu estou presente em espírito, para vocês entenderem que eu estou no meio de vocês, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio de vós. É isso que ele está dizendo. Agora, o apóstolo Paulo, ele chega para Timóteo, na segunda carta que ele envia para Timóteo, ele fala de tempo trabalhoso. E nesses tempos trabalhosos, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, ele não inclui somente os gentios, ele não inclui somente as pessoas que estão no mundo, mas aqueles que estão dentro da igreja também. E nós precisamos entender, conforme na última sala de oração estava falando, porque uma amada irmã, ela disse assim que ela tem pregado tanto e falado tanto e as pessoas não se convertem, que ela desanimou de pregar. Ela fala, eu vou fazer a tua vontade, mas não acredito mais nesse povo. Então nós precisamos entender que o Senhor, ele vai dizer através do apóstolo Paulo também, ele diz assim, miserável homem que sou. Por causa de que muitas vezes o que eu quero fazer para te agradar, eu tenho feito algo que te desagrada. Muitas vezes, aquilo que eu quero abominar, que eu quero colocar longe de mim, eu abraço essas coisas. E não tem acontecido diferente nas nossas vidas. Jeremias, ele vai dizer, se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Há uma misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender, amados irmãos, que nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E esses tempos difíceis não é somente para aqueles que estão lá do lado de fora, para nós também. Porque assim conforme todos os meses a gente trabalha para trazer o pão de cada dia para dentro de casa, tem meses que é mais difícil, tem meses que é mais fácil. Tem meses que a gente controla o dinheiro de uma forma melhor. Tem vezes que a gente precisa controlar o dinheiro, não na mesma medida exata que ele vem. Talvez tem meses que vem menos dinheiro, menos grana. E a gente precisa controlar aquele dinheiro para dar. Como assim? Muitas vezes a gente deixa de comer, vamos supor, talvez a gente está acostumado a comer todo mês um pedacinho de carne contra filé. Tem meses que você tem que passar com ovo. Tem meses que você tem que passar com frango, com hambúrguer. Para passar o mês. E assim também é na vida espiritual. Talvez a gente está lá top das galáxias. A gente está bem toda a vida. A gente fala daqui, os demônios eles caem lá na frente. Mas tem vezes que a gente fala assim, não me chama para orar não, deixa eu aqui quieto. Não me chama para fazer tal coisa. Porque tem meses que você está falando, olha, E a gente faz as coisas porque Ele vive em nós. Aleluia. Não porque nós estamos cheios. Mas nós precisamos ser cheios conforme Ele está falando aqui na sua palavra. Que Ele não nos deixa órfãos. Quando uma criança ela vai para a escola e ela é pequena ainda, ela fica muitas vezes chorando na escola porque não quer se ausentar da presença do Pai. Assim teríamos que ser eu e você. A gente precisaria chorar para não ficar ausente do Pai. Aleluia. Mas
o que vem acontecer, amados irmãos, é que aquela criança, ela vai passando um dia, passando uma semana, um mês, 2 meses, depois ela já fica de boa. Quando ela cresce, muitas vezes ela fala, eu já sou independente. Mas a gente precisa entender que um pai e uma mãe é para toda a vida. A gente precisa entender que o nosso Pai Celestial, Ele é minuto a minuto, segundo a segundo. A gente não pode viver longe, independente dEle. Nós precisamos ter dependência dEle. Então, aonde que Jesus diz, eu sou o Consolador. Eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sós. Vocês não ficarão órfãos. Mas o que está acontecendo, meu amado irmão, minha amada irmã, é que quando vem essas tribulações, a gente fica sozinho. Enquanto eu estava meditando nessa pregação, eu estava imaginando quando uma pessoa é mordida de cobra. O veneno da serpente, ela vai correndo todo o sangue da pessoa. E há um antídoto, mas é preciso ser levada às pressas, aonde tem o soro antiofídico. E ela precisa ser levada às pressas. Se ela não for levada às pressas até o soro, ou o soro a ela morre. Assim é que muitas pessoas têm morrido, porque o soro antiofídico, espiritualmente falando do crente, é o Espírito Santo. E muitas vezes a gente vai empurrando com a barriga, não, eu estou conseguindo aqui. Pode deixar comigo. E aí, vai acontecendo que o que o Senhor ele está falando em 2 Timóteo. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Ele tem olhado no espelho e fala, olha, ainda estou um chuchuzinho. Estou puro suco ainda. Estou bem na fita. Eles estão se amando a si mesmos, amantes de si mesmos. É o que tem acontecido. Aí vai dizer avarentos. O que é avarento? Aquela pessoa que não abre a mão para nada, presunçoso, presume dele coisas além do que verdadeiramente ele é. Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos que amigos de Deus. E aonde ele se encontra aí morrendo por causa do veneno da serpente. E essa serpente é Satanás. Ela morre nos seus delitos de pecado. Ela morre porque ela não olha para o Espírito Santo. Ela não busca socorro em Deus. E nós precisamos entender, amados irmãos, que assim conforme eu disse para vocês, que a criança ela é levada à escola. E ali ela chora por causa do pai. Com determinado tempo ela já fica de boa. Assim também é o crente, que no seu primeiro amor, qualquer pregação ela está chorando. Os olhos estão cheios de lágrimas. Mas chega um certo tempo, a mente fica cauterizada, o coração duro. E nós precisamos entender, amados irmãos, e eu quero compartilhar, e eu quero aqui com os meus amados irmãos testificar e testemunhar, que até hoje o pastor Carlos fica chorando quando lê a palavra de Deus. Nós estamos vendo, a minha esposa que sabe falar direito, eu não sei falar direito o nome, né? De Tolkien, né? E aí a gente estava vendo, ela estava deitada no meu colo, e eu ali chorando, né? E a barriga estava assim, o choro. E aí eu não sei se ela sentiu, mas eu ali me segurando, né? Mas chorando por causa das coisas que estavam acontecendo através da palavra de Deus. E Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você. Que nós sejamos sensíveis ao seu Espírito Santo. Porque muitas vezes nós não somos. E eu me alegro, amados irmãos, e alegro muito em Deus. Porque o apóstolo, ele vai dizer, o apóstolo João, que aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso. Todos nós somos pecadores. Mas nós precisamos entender, quando nós temos sensibilidade da palavra de Deus, o Senhor, Ele trata conosco através da sua palavra.
Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso ser. E nós somos reconciliados com Cristo, por amor do Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos deixar os nossos delitos, os nossos pecados, as situações que nós temos passado de cauterização da mente e também de endurecimento do coração, e falar: Deus, olha, eu não posso mais, mas o Senhor pode todas as coisas. Aleluia. E eu, como um servo que necessito do Senhor, eu sei que posso contar contigo em todas as coisas. Assim como o apóstolo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem tanto estar abatido, como passar fome, fartura, em todas as coisas eu posso no meu Senhor. Ele é quem me fortalece. Então, em nome de Jesus Cristo, nós venhamos nos recorrer ao Espírito Santo. Que nós venhamos falar: olha, Espírito Santo, está difícil para mim, não tem sido fácil. Ó Espírito Santo, me ajuda a sair desse endurecimento do coração, cauterização da mente, surdez dos ouvidos, porque os ouvidos estão agravados, os olhos estão com escamas. Venha, Senhor, renovar a minha pessoa em relação ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente precisa clamar a Deus, porque senão será tempos muito mais difíceis do que nós imaginamos. Então nós precisamos recorrer ao Senhor. Então ele vai falar, amados irmãos, a respeito da exortação e perseverança na sã doutrina. Ele fala a Timóteo a respeito de pregar em todas as ocasiões. No capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do versículo 10, ele diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais que me aconteceram em Antioquia e em Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, aleluia, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que, aleluia, fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação e pela fé que há em Cristo Jesus. Então, nós sabemos as sagradas palavras, nós sabemos a quem recorrer, nós sabemos a quem buscar, nós sabemos que Ele é fiel em todo o tempo. Então, nós precisamos, pela fé em Cristo Jesus, buscar essa salvação a tempo e fora de tempo. Então ele vai dizer: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, se a gente faz uso dessas sagradas Escrituras para estar indo ao encontro das pessoas. Como assim, pastor Carlos? Toda vez que eu prego, eu chamo as pessoas à responsabilidade. Sim, que bênção. Mas nós podemos também nos trazer a responsabilidade através dessa palavra. Nós precisamos deixar o Espírito Santo falar em nossos corações. Se nós hoje ouvirmos a voz do Espírito Santo, não endureçamos os nossos corações, mas que venhamos nos entregar a Ele, que venhamos falar: Espírito Santo, olha, eu estou apaixonado por Ti. Aleluia. Espírito Santo, olha, sem o Senhor eu nada posso fazer, porque não há caminho sem Jesus, porque Jesus disse: eu sou o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então muitas vezes, amados irmãos, nós paramos
no caminhar, por causa do endurecimento do nosso coração, porque não buscamos o Espírito Santo, porque não ouvimos mais a palavra de sabedoria. Eu estava ainda enquanto sentado e o Senhor falando comigo a respeito dessa meditação. Imagina você que tem uma fonte de água. Essa água, imagina você que você está morando num campo. E nesse campo tem um matinho. Logo para cima da tua casa tem um matinho. E aquele matinho tem uma fonte que jorra água. E embaixo dessa fonte, o que vai acontecer? Embaixo dessa fonte tem várias casas que bebem água pura que sai daquela fonte que está dentro daquele matinho. Imagina você que agora esse pessoal dessa vila está fazendo as suas necessidades lá naquele matinho. Você vai beber da água mais? Aquela fonte ela tem que estar preservada. E o Espírito Santo estava falando comigo que muitas vezes a gente sai e nós somos a água, essa água pura, porque o Senhor colocou nas nossas mãos para que nós venhamos a dar dessa água de beber às pessoas que têm sede. E a água da fonte é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos dessa água, porque o Senhor ele fala para a mulher samaritana, se ela bebesse dessa água, ela teria água a jorrar para a vida eterna. Então assim é comigo e contigo. Imagina que agora você está no meio de várias pessoas que estão contaminando a tua vida. Você terá água pura para dar para alguém? É difícil. E você beberia de uma água que todas as pessoas estão agachando ali e jogando barro ali naquele local? Aquela água ela passa a ser contaminada. Ninguém mais bebe daquela água, porque os dejetos estão sendo depositados naquela fonte. Ninguém vai beber dessa fonte. A gente precisa entender que aquela florestazinha, aquela matinha, ela tem que estar cercada, bem cercada. Elas têm que estar nos nossos olhos, falar, ninguém chega lá, ninguém joga uma lata de lixo, ninguém joga uma lata de cerveja, ninguém joga um pacote de arroz fechado. Aquilo tem que estar tranquilo, purificado, cuidado, porque uma fonte, nós precisamos entender que esse cuidado Deus tem com a minha vida, Deus tem com a tua vida. Mas muitas vezes nós mesmos não temos esse cuidado da fonte de Deus, porque nós somos, amados irmãos, o templo do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo do Deus Altíssimo. E muitas vezes, quantas pessoas têm sido contaminadas com este mundo e não tem mais a água da vida eterna, essa água que é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós precisamos fazer a diferença. Aleluia. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, recorrer, falar do Senhor Jesus Cristo. A água, ela se tornou contaminada, mas o Senhor pode purificar. Aleluia. O Senhor pode fazer toda a diferença. E nós precisamos, Senhor, que o Senhor venha e coloque a tua mão e restaure verdadeiramente essa localidade. Nós precisamos entender isso. Aleluia. Porque a nossa mente tem que estar sã. Glória a Deus. Os nossos olhos santos. A palavra que sair da nossa boca, que ela seja a palavra de vida eterna. Aleluia. Aquilo que nós temos ouvido, nós precisamos ouvir coisas que venham edificar a nossa vida. Imagina você o dia inteiro, as pessoas só lançando dardo, só dardo, mesmo que você tenha um escudo, aquele escudo vai ficar cheio de marcas, né? As pessoas cheio de marcas, mas você tem que clamar ao Senhor Jesus Cristo. Toda vez que aquele escudo ele ficar cheio de marcas, o Senhor Jesus Cristo ele vai tirando aquelas setas que agarraram no teu escudo, colocando por terra. E a cada dia você está restaurado na presença do Senhor. Aleluia. Nós não podemos deixar nos abalar pelo meio em que nós vivemos. Nós não podemos deixar nos abalar pelas circunstâncias que estão diante de nós. Aleluia. Mas nós precisamos buscar ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu sou o templo do teu Santo Espírito. Espírito Santo, eu sou casa
de Deus nessa terra. Então, venha, Senhor, fazer toda a diferença, porque sem o Senhor eu não consigo. Nós precisamos entender que Jesus é a fonte de energia espiritual que nós temos nessa vida. Então nós precisamos buscar nele, através do Espírito Santo, que é o Consolador. Nós precisamos entender isso. E se nós não entendermos, nós somos fadados, nós estamos, melhor dizendo, fadados ao fracasso. Eu gosto muito de uma palavra que está em 2 Pedro, né? 2 Pedro, eu gosto também de 1 Pedro, mas 2 Pedro tem uma palavra que ela fala de falsos mestres. E eu quero incluir essa palavra de falsos mestres, porque às vezes, amados irmãos, a gente reconhece que está no erro. A gente reconhece que está fadado ao fracasso. Mas a gente tem a consciência que isso tem acontecido com as nossas vidas. Mas a gente não toma uma decisão de estar indo à frente. Também, enquanto meditava nessa palavra, eu lembrei de Números, que a gente tem trago aí a partir do Números, capítulo 21, que fala sobre ali quando Moisés ele levanta a serpente de bronze, ali no deserto. Quando as serpentes abrasadoras mordem aquelas pessoas impenitentes, e ali elas olham para a haste de bronze que Moisés levantou no Egito, e elas saram das mordidas abrasadoras. Mas quantas pessoas não olharam para a haste e morreram? E aquela serpente, ela tipificava Jesus quando fora levantado. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele mesmo dizendo, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. E quantas pessoas têm deixado de olhar para a cruz de Cristo? Quantas pessoas têm deixado de buscar ao Senhor? Faz um exame certinho, fala, olha, eu tenho andado frio, eu tenho sido impenitente, eu tenho deixado de ler a palavra, e o meio a qual eu estou vivendo nesse momento é um meio que tem me alimentado com palavras evasivas, vazias, palavras que têm enchido a minha mente, e eu tenho concebido essas palavras, e essas palavras contaminou todo o meu ser, conforme se fosse uma víbora que envenenou a pessoa. Mas nós precisamos ser limpos pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando ele fala de falsos mestres, muitas vezes nós estamos tomando essa falsidade para a nossa própria pessoa, porque nós fazemos o reconhecimento, e no reconhecimento que nós temos feito uma análise de nós mesmos, a gente tem falado, olha, de manhã quando acordo eu não oro mais, na hora do café eu não oro, na hora do almoço, na hora da janta, na hora de deitar eu não oro mais, eu não leio mais a Bíblia, eu não falo mais de Jesus às pessoas, eu não tenho o prazer de pregar mais o Evangelho. E aí a gente faz um exame de consciência. E muitas vezes, quando a palavra do Senhor ela diz para nós darmos bons testemunhos e não ser pedra de tropeço a outras pessoas, nós temos sido pedra de tropeço. E as pessoas veem em nós mau testemunho, testemunho que danifica muitas vezes a obra que professamos. Então nós fazemos um reconhecimento das falhas que há em nós, e nós não tomamos posição. E quando nós chegamos a alguém nos exorta, a gente fica com raiva e a gente não fala mais com a pessoa. Então a gente precisa entender que o Senhor ele vai dizer em 2 Pedro, e a gente sabe que muitos de nós conhecemos essa palavra, ela vai dizer assim, falsos mestres. E também houve entre vós o povo, falsos profetas. Lerei de novo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores,
que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Darei uma paradinha aqui. Às vezes, amados irmãos, nós temos visto a respeito da palavra do Senhor. Às vezes a gente crê piamente na palavra do Senhor, mas num determinado momento da caminhada da nossa vida, nós estamos sendo enquadrados numa situação de pecado. E essa situação de pecado a qual nós estamos vivendo, nós não conseguimos sair dessa situação de pecado e a gente cria uma nova doutrina. A gente, não estou falando Deus, nós criamos uma nova doutrina. Fala, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. O Senhor vai dizer que aquele que não ajunta com Ele, Ele espalha. Aquele que não está com o Senhor, está contra o Senhor. E a gente precisa entender que, num determinado momento da nossa caminhada, nós nos encontramos no entroncamento. E nesse entroncamento e decisão que nós temos que tomar, muitas vezes a gente fala assim, olha, eu não quero tomar essa decisão, porque a decisão muitas vezes que nós vamos tomar traz prejuízo para nós. Que prejuízo é esse? Muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu arrumei uma mulherzinha legal agora. Ela tem o marido dela, mas o marido dela está viajando, e agora essa mulherzinha, ela está comprando uns tênis maneiros para mim, está comprando uns paletó, umas roupas maneiras, e o marido dela vem de ano em ano, mas enquanto ele está fora, eu estou bem na fita. Mas ele precisa tomar uma decisão, porque a palavra do Senhor chegou até ele. E essa decisão, ele tem que deixar esses benefícios destruidores, esses benefícios do capeta, do diabo, de Satanás, de lado. Fala assim, essas vantagens que eu estou tendo não vêm de Deus. Esse carro que eu estou andando, essa gasolina de graça, essa mulher que eu estou pegando, isso não vem de Deus, isso é pecado, isso vai me levar para a morte. Mas enquanto está nesse entroncamento, está bem na fita, está tranquilo, não quer sair dessa posição, mas o Senhor, Ele está falando, sai daí, porque eu estou prestes a chegar. Aleluia. Porque assim, conforme um relâmpago, ele aparece no Oriente, se põe no Ocidente, assim será a minha vida, como um ladrão na noite, como você menos esperar, eu estarei às portas. E assim, muitas outras coisas. Trouxe esse exemplo, mas tem muitas outras coisas, tem muitos exemplos. Quantas pessoas, amados irmãos, estão vivendo maritalmente. E a gente precisa entender com benefício. Nós precisamos tomar decisões. Falar, minha decisão é por Cristo sempre. Aleluia. Prejuízo na terra, mas vantagens no céu. Nós precisamos entender que Cristo, Ele quer a minha vida, Ele quer a tua vida, e nós não podemos negar isso para Ele, porque Ele não negou a sua vida por mim. Ele me amou primeiro, quando eu era ainda pecador. Ele não me negou o seu sangue, Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Ele tomou o meu lugar. Eu que era para ser morto, Ele morreu por mim. Nós precisamos entender isso. Então, quando nós olhamos essa situação, às vezes a gente tem um filho que está nas drogas, talvez a gente tenha um filho que ele é homossexual, talvez a menina que é homossexual, a gente fica olhando essas coisas e a gente fica defendendo, mas a palavra de Deus é uma só, ela não abre campo, amados irmãos, para nos beneficiar. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus é uma só, esse ensino ou não, o que passar disso é procedência maligna. Mas muitas vezes a gente quer tirar vantagem. Ah não, Deus chega na última hora, nos 45 do segundo tempo, Ele vai dar uma chance. E não é bem assim. Deus, Ele não sonega a sua palavra. Deus, Ele não muda um tio, não muda uma vírgula para beneficiar ninguém. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele tomou os pecados da humanidade. O nosso Deus, Ele virou as costas para Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai dizer assim, Pai, porque
tu me abandonaste. A gente precisa entender isso, e muitas vezes nós não entendemos. Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E se nós continuarmos no pecado, não tem lugar no céu para nós. Nós precisamos abandonar o nosso pecado. Então, assim diz a palavra do Senhor, nesse versículo que eu acabei de falar. E também houve entre o povo falsos profetas. E como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias. Muitas vezes, amados irmãos, nós entendemos a palavra do Senhor conforme o nosso próprio desejo, conforme diz Timóteo, que nós acabamos de ler. Muitos trarão pastores segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria concupiscência. É assim, muitos trarão, não, eu amo esse pastor, porque ele tem acobertado o meu erro. Eu dou 20 reais, eu dou 30, eu dou 100 para ele, e ele passa panos quentes em cima das minhas costas. Chegar o dia do juízo final, vai os dois para o inferno. A gente precisa entender, eu, pastor Carlos, se não mudar, se não tiver mudança na minha vida, não estarei com o Senhor na Jerusalém Celestial. Seja pastor, seja missionário, missionária, bispo, seja quem for, nós precisamos de mudança todo dia. Nós precisamos de arrependimento diante de Deus. É isso que o Senhor quer da minha vida, da sua vida. No versículo 2, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha o que o Senhor está dizendo. Muitos amarão as suas próprias dissoluções. Nós precisamos nos ajeitar, falar assim, olha, eu não estou em conformidade com aquilo que Deus quer para a minha vida. O Espírito Santo Consolador está batendo a porta. O Espírito Santo Consolador, ele está perturbando. A gente não consegue dormir direito. Porque toda hora o Espírito Santo está falando, olha, e esse caminho que tu está andando vai te levar para a morte. O Espírito Santo está falando, não está certo o que tu está fazendo com a tua esposa, não está certo o que tu está fazendo com o teu esposo, não está certo o que tu está fazendo no teu trabalho, desviando material, não está certo o que tu está fazendo no teu trabalho, desviando dinheiro, não está certo o que tu está fazendo, escondido dos irmãos, tomando cerveja, tomando cachaça, tomando vinho, não está certo. E a gente muitas vezes vai levando esse caminho, vai empurrando com a barriga, é morte. Nós precisamos ter mudança. Está dizendo também o verso 13, por avareza farão negócio com a palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardio a sentença, e a sua perdição não dormita. O que ele está falando a respeito disso? A gente precisa entender essa avareza aqui de palavras fingidas. Os falsos mestres comercializarão o Evangelho. Falando do Evangelho comércio, sendo peritos na avareza e em conseguir dinheiro dos crentes, a fim de promover ainda mais os seus ministérios e os seus modos luxuosos de vida. O Senhor está falando que não dormita, aleluia, não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. O Senhor está chamando a atenção dos falsos mestres, está chamando a atenção daquelas pessoas que promovem o Evangelho com engano. E muitas vezes a gente tem visto com os nossos próprios olhos os enganos dentro da igreja. As pessoas têm sido engodadas com engano, pessoas têm visto que aquilo ali é pura artimanha de Satanás e tem enchido igrejas e igrejas, amados irmãos. A gente precisa velar, deixar a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, abrir os nossos olhos, o nosso coração. Fala, Espírito Santo, comigo. Verso 4, porque se de Deus, aleluia, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou
a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo os que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ló, ele vivia nesse meio. A gente olha que as suas duas filhas conceberam a maldade que havia em Sodoma e Gomorra, as suas duas filhas. A sua mulher concebeu o mal que havia em Sodoma e Gomorra, mas a palavra do Senhor está chamando ele de justo. Ele não deixou se influenciar por tudo aquilo que estava acontecendo ali na cidade de Sodoma e Gomorra. A gente precisa entender, nós estamos vivendo nesse mundo, e a Bíblia fala desse mundo jaz do maligno. E nós precisamos, amados irmãos, buscar o Espírito Santo, trazer o Espírito Santo para dentro de nós. Verso 9: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em suas concupiscências de imundície e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemado, do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos seus deleites cotidianos, nódulos são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as suas almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engordam as concupiscências, com as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do qual faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjador de lama. Nós precisamos entender que não é por força nem por violência, é pelo o meu Espírito, assim diz o Senhor. Aleluia. Nós precisamos saber: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. A vida está em Cristo. A morte está nas concupiscências e pecado. Nós precisamos adorar a Deus, mesmo
em situações difíceis de nossa vida. Mesmo que você esteja no adultério, mesmo que você esteja na bebedice, mesmo que você esteja profanando o seu próprio corpo, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, clamar por socorro ao Rei do Rei, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é a solução para a tua vida. Ele pode fazer toda a diferença. Então, em nome de Jesus Cristo, não deixe que você mesmo venha a ser destruído, mas que você, em nome de Jesus Cristo, venha procurar socorro no único que pode fazer a diferença na tua vida. Ele pode te tirar do charco de lodo. Ele pode te tirar verdadeiramente dessa situação que tem matado você dia após dia. Nós sabemos que a palavra vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Quantos encostos, quantas legiões de demônios têm feito você de se desviar do caminho do Senhor? Quantas situações de aprisionamento espiritual está acontecendo na data desse dia, nesta noite? Aleluia. Mas o Senhor pode te livrar. O Senhor pode colocar por terra todo espírito que não louva o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. É nesta noite, ó Pai, que teu filho tem passado, ó Pai, por momentos difíceis. Eles têm clamado ao Senhor, ó Pai, para que a tua mão potente, ó Pai, esteja sobre a sua cabeça. Então toma, Senhor, do alto da cabeça a planta dos pés. Livra, Senhor Deus, o teu servo, ó Pai, dessas legiões de demônios, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toda obra, Pai, feita, Senhor, de macumbaria, feitiçaria, Senhor Deus, obras, Senhor Deus, feitas, Senhor Deus, nas matas virgens, ó Pai, cachoeiras, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, sejam desfeitas. Ah, Deus de Israel, que o Senhor venha, Senhor Deus, operar, Senhor Deus, maravilhosamente nesta noite, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, abraça, Senhor Deus, o teu filho, ó Pai, a tua filha com um abraço de poder, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, desfaz, Senhor Deus, a obra do cão, Senhor Deus. João, Senhor Deus, aleluia, 10:10 diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para desfazer, Senhor Deus, as obras, Pai, de Satanás. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma essa casa, Pai. Ah, Deus, liberta, passa, Senhor Deus, com a tua vassoura de fogo, ó Pai. Toma, Senhor Deus, essa senhora, esse senhor, Senhor Deus, esse moço, esse jovem, essa jovem, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, aleluia, toda a sua entranha, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tira, Senhor Deus, com mão forte, Senhor Deus, dessa possessão, Senhor Deus, dessa situação difícil que tem enfrentado, Pai, mas que possam ser salvas, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Que todo tipo de doença, Senhor Deus, aleluia, lançada, Senhor Deus, sobre os teus filhos e filhas, ó Pai, que toda enfermidade, Senhor Deus, vinda, Senhor Deus, aleluia, do inimigo de nossas almas, Pai, ah, Deus de Israel, seja, Senhor Deus, cortada, dissipada, Pai, destruída no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que haja cura, Senhor, pois o Senhor levou sobre si as nossas dores, ó Pai, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faz toda a diferença, nós pedimos encarecidamente, Pai. Venha, Senhor Deus, com o teu sobrenatural, com o teu milagre, com a tua cura, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, abraçar, Senhor Deus, com o teu abraço de poder. Coloca, Senhor Deus, teus anjos acampados ao redor, ó Pai, dos seus filhos e filhas, ó Pai, que possam viver, ó Pai, intensamente, Senhor Deus, para te adorar, Senhor Deus. Ah, Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha, Senhor Deus, escrever, Senhor Deus, o nome, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, e filhas, ó Pai, no livro da vida, Senhor Deus. Ah, Deus de Israel, protege e guarda, no nome santo do Senhor Jesus. Dê, Senhor Deus, uma semana abençoada, Senhor Deus, para os teus filhos e filhas. Guarda, livra, Senhor Deus, aleluia, da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa, de raios, assaltos, tempestades. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, de latrocínios, ó Pai. Pai santo, Pai querido, amado. Ah, Deus de Israel, guarda, Senhor Deus, o teu filho, tanto não entrar conforme não sair, Pai. Pai santo, Pai querido, amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Faça, Senhor Deus, com que os teus filhos, ó Pai, venham prosperar, Senhor Deus. Aleluia, que os sonhos, ó Pai, os projetos, ó Pai, serão realizados no teu nome, Pai. Em nome de Jesus
Cristo, nós te pedimos, ó Pai, não ausente-se de nós, ó Pai. Nós precisamos do Senhor todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem: amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o por Senhor. causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Quem ferirá? Maranata, e a salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus abençoe.